Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Danilo Bastos, sou analista de investimentos, especialista em fundos imobiliários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para dar aquele like, para se inscrever aqui que tem muito conteúdo de qualidade para vocês. E a ideia desse vídeo é responder a seguinte questão: e o IRDM? O que eu faço com o IRDM? Ele está indo para o mesmo caminho que o HCTR, que o DEVA, o fundo piorou? O que é que está acontecendo? Por que as cotações caíram? É o que eu vou responder para vocês ao longo desse vídeo. Se você veio aqui para aprender, então assista que você vai ter uma aula. E a ideia aqui é a seguinte: eu vou pegar um relatório da Ticker Research, que é a minha casa de análise de investimentos, que foi distribuído para os nossos assinantes no dia 24 de agosto. Eu estou gravando agora no dia 20 de setembro, então já tem quase um mês. Alguns dados estão um pouquinho defasados, eu vou comentar com vocês ali, mas a ideia geral é suficiente para vocês entenderem essa questão do IRDM. Eu tenho certeza que vocês irão sair daqui sem dúvidas. E se tiver, é só mandar nos comentários, manda lá na minha caixinha de perguntas no Instagram, lá é melhor ainda que eu respondo mais rápido. Me segue lá, @DaniloGBastos, os links estão todos aqui embaixo. Vamos então ao que interessa. Nessa imagem, pessoal, a gente tem o histórico de retorno do IRDM comparado com o IFIX. O IFIX é a nossa média de mercado de fundos imobiliários, que está na linha amarela aqui embaixo. Em laranja, a gente tem o IRDM. Eu gosto de olhar o que nos interessa: retorno total, que é cotação mais dividendos pagos, é tudo que o fundo colocou dinheiro no nosso bolso ao longo do tempo. Então, desde o IPO, 8/3 de 2018, linha laranja, o IRDM teve uma performance muito boa. Chegando em alguns momentos, está sendo negociado com bastante ágio. Eu lembro da galera comprando esse fundo com muito, pagando muito ágio em relação ao valor patrimonial. A gente não faz isso com fundo de papel. Tá? Fundo de papel, cara, aqui na TIC, quando o fundo é muito bom, máximo 5% de ágio em relação ao valor patrimonial a gente recomenda para fundo de papel, e a galera pagou muito mais do que isso há algum tempo. O pessoal que comprou aqui realmente sai machucado e sai em qualquer cenário. Quem vem carregando o fundo, né, eu não tenho como saber quando cada um comprou exatamente. O fundo não teve uma performance tão ruim historicamente, tanto que ele está pouco abaixo do IFIX no momento. Agora, óbvio que sim, ele teve uma queda de uns meses para cá, e a ideia desse vídeo é comentar exatamente o motivo dessa queda e tentar dar uma luz para os investidores sobre o que fazer daqui para frente. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou abrir o nosso relatório semanal de fundos imobiliários, relatório que a gente manda para os nossos assinantes. Obviamente, eu cobri alguns trechos ali em respeito aos assinantes que pagam por essas informações, mas o que é mais importante sobre o IRDM eu vou trazer para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão absorver bastante conhecimento e conseguir, mesmo que discordem de mim, e não tem problema nenhum com isso, conseguir estabelecer um raciocínio. Vamos lá para o relatório. Esse é o nosso relatório semanal de fundos imobiliários aqui da Ticker Research. Eu sou analista responsável, tenho uma equipe que elabora esse relatório comigo. A ideia do relatório, obviamente, é manter o assinante bem informado, trazer insights educacionais e, obviamente, a carteira recomendada também. Eu cortei alguns trechos aqui do relatório e cobri outros para ser o mais conciso possível e tirar algumas informações aqui que são exclusivas dos assinantes, né? Então, tenha em mente isso, a data do relatório é do dia 24 de agosto, tá? Então, eu estou lendo ele aqui com vocês dia 20/9, já teve outro relatório gerencial no meio tempo, os dados mudaram pouquinha coisa, mas no contexto geral é mais ou menos isso mesmo, tá? Nosso relatório sempre começa com o que a gente chama de comentários do analista. Eu comento ali os principais pontos da semana, e aqui eu trouxe um texto até sobre a carta da esquadra, né? Falando o que eu penso sobre aquilo lá. Então eu vou passar isso aqui que não nos interessa, mas sempre tem bastante insight educacional ali. Aqui um aviso que era o link do nosso plantão de dúvidas, uma alteração que eu fiz na carteira, eu cobri essa informação para assinante. Aqui como é que funciona a nossa carteira, só para vocês terem uma ideia. A gente tem uma estratégia clássica que é o buy and hold clássico para renda. Então a gente tem o fundo, a cotação, o preço teto, que é o preço máximo que você pode entrar, o dividend yield, se é para comprar, para manter, enfim. E a estratégia tática, que é uma estratégia de giro, tá? Então, para quem quer girar um pouco mais a carteira, a gente tem ali como complemento uma estratégia tática. E aí a gente vem para o acompanhamento dos ativos, onde a gente acompanha todos os fundos imobiliários do IFIX, não é só os da carteira não, a gente quer dar uma visão geral para o investidor. Então aqui a gente está falando do FHI, na sequência veio o BTLG, eu pulei logo para o IRDM, né? Porque isso aqui em ordem alfabética era muita coisa, tá? Então a gente resume aqui o relatório gerencial, fato relevante, traz o comentário que interessa. No IRDM, a gente começou trazendo os dados do último relatório gerencial. Vamos passar rapidamente aqui por eles, né? Falando que o fundo divulgou o relatório gerencial de julho, isso era no mês de agosto, né? Como eu disse para vocês.
informando que foi distribuído 0,81 por cota. O fundo possui aproximadamente, a gente deixou em negrito aqui, que é uma informação importante, 17,8 milhões de correção monetária acumulada em alguns CRIs, o que equivale a 0,48 por cota, ou seja, ele tem ali um potencial a mais distribuição. Aí eu trouxe as movimentações da carteira e a gente começa a falar do que interessa para a galera, né? As quedas nas cotações do IRDM nos últimos meses têm causado preocupação dos investidores. Obviamente, estamos acompanhando todo o desenrolar da situação. Isso aqui independe, tá, galera? Se o fundo está na nossa carteira recomendada ou não. A gente traz essa visão sobre todos os fundos aí do IFIX. Entendo que os motivos de queda nas cotações são causados principalmente pelos seguintes fatores. Então, vou comentar esses fatores com vocês. Então, vamos lá. Elevada exposição em alguns FIIs que tiveram problemas, como o HCTR DEVA. Tem vídeos aqui sobre o HCTR. Para quem quiser ver sobre o assunto, não vou me estender. Exposição a CRIs que tiveram problemas também. E queda no IPCA nos últimos meses. Aí eu vou comentar cada um desses pontos. Todos esses fatores acima acabam, de certa forma, impactando a distribuição de rendimento e isso impacta na cotação. A gente sabe que a maioria dos investidores não olha mais nada, não olha fundamento, não olha relatório gerencial, ele só olha o dividendo. O dividendo caiu, tá ruim, vou vender. Subiu, tá bom, vou comprar. Essa é a mentalidade da maioria e tá errado isso, tá? Em relação ao item 1, o que é o item 1? Elevada exposição em alguns FIIs que tiveram problemas, como HCTR e DEVA, por exemplo. Em relação ao item 1, eu entendo que a gestão errou na exposição e demorou para começar a desmontar a posição nesses fundos. De fato, eu entendo que eles erraram aí, esses fundos mais problemáticos. Como atenuante, é bom trazer isso aí mesmo, porque a galera fala, a gestão devia ter vendido. Calma. Como atenuante, vale lembrar que naquele momento o mercado passava por uma crise de liquidez. Que momento? Quando esses fundos começaram a ter problema. E que para vender uma posição relevante é preciso que haja investidores dispostos a comprar. Lembrando que eram alguns milhões nesses fundos, né? Você não consegue de uma hora para outra vender tudo. Tá? Ainda assim, entendo que a gestão demorou a se movimentar. Quando começaram a desmontar as posições, diversas casas de análise, a gente era uma delas, nossa recomendação de venda mais de 1 ano e meio atrás. Mas isso não é a TI que recomendou a venda. Várias casas de análise recomendaram a venda desses fundos. Óbvio que gestor não está seguindo analista, não é isso. Mas quando você está olhando o mercado, muita gente está falando para vender, eu acho que faz sentido você dar uma pensada. Será que esses caras têm razão em alguma coisa? Será que não tem? Afinal, eu estou gerindo o patrimônio aqui de uma galera, por que não eu escutar todo mundo? E aí sim eu tomo minhas devidas posições. Talvez eles tenham feito isso até e concluíram que não era o momento de sair, que não deveriam sair daquela forma. Vale lembrar também que se o fundo vende e sai com bastante prejuízo ali, ele vai ter um prejuízo contábil, isso também vai atrapalhar a distribuição de dividendos, tá? Então o gestor vai ponderar isso lá. Em relação ao item 2, você quer o item 2 mesmo, exposição a CRIs que tiveram problemas. Entendo que não há novidades aqui. O IRDM é um fundo que se predispõe a investir em CRIs mais arriscados. Essa é a proposta deste fundo, entre outros high yield. O investidor, ao entrar nesse fundo, ele tem que entender, olha, meu objetivo aqui é correr mais risco mesmo, tá? Obviamente, teremos problemas eventuais com esse tipo de CRI. Aqui, especificamente, a gestão sempre fez a lição de casa. Esse é o meu entendimento. O que é fazer lição de casa? Observe no relatório gerencial que a gestão não costuma ter posição relevante em nenhum CRI, o que é diferente do que faz com alguns FIIs. Ou seja, em alguns fundos, eles tiveram posição muito relevante, 5%, 6%. Nos CRIs, não. Nos CRIs, as posições eram menores. Então, eu acho que em relação aos CRIs, a gestão fez a lição de casa. Nos FIIs, eu acho que eles exageraram. Alguns fundos high yield, e aí eu cito aqui o próprio HCTR, DEVA, por exemplo, eles mantiveram ali posição relevante em alguns CRIs. O IRDM sempre teve uma posição mais baixa. Não sejamos ingênuos, a gente está investindo num fundo imobiliário, que é investidor do IRDM, obviamente, que está disposto a correr mais risco. Você tem que esperar problema. Você está comprando título de dívida de alto risco. Óbvio que algum devedor não vai deixar de pagar. A missão do devedor é não pagar em algum momento, né? Em algum momento o cara não vai pagar. Eu estou brincando aqui, obviamente. Você pega um fundo que tem 60 CRIs na carteira, 80 CRIs na carteira, 50 CRIs na carteira, é óbvio que a gente vai ter problema em um ou outro, em algum momento. Vou citar como exemplo aqui, deixa eu ver, um RSR que recentemente teve um problema com CRI, aí ele executou a garantia, recebeu um imóvel no Morumbi que eles estão tentando lá vender, provavelmente vender, talvez até alugar, mas acredito que eles vão tentar prosseguir para a venda do imóvel, tá? E a cada mês podemos observar que a gestão continua de maneira ativa diluindo posição nos CRIs. Então, se você vem acompanhando o relatório inicial ou lê nosso relatório de assinantes, você vai ver que a gente traz essas informações que a gestão vem diluindo a posição nos CRIs. Ou seja, eu entendo que isso é passo em direção à segurança. Uma vez que você está menos exposto a cada CRI, se tiver um problema em algum deles, o impacto é menor, tá? Estou contextualizando aqui, a gente vai concluir já já.
Estão diluindo a posição em crise através do aumento de diversificação do portfólio. Beleza, já falei. Bem como vem fazendo negociações necessárias para que as obrigações possam ser quitadas. Então, CRIs que estão com problemas, eles vêm fazendo ali as devidas negociações, obviamente, para tentar receber. Realizamos o levantamento das posições alocadas em FIIs High Yield. Né? Hoje, tais posições representam um total de 4,7% do patrimônio. E os CRIs que estão em período de carência ou inadimplência representam 6,67%. Ou seja, esse relatório é de agosto. Tá? Então, em agosto, a posição em fundo imobiliário High Yield dentro do IRDM era 4,71%. E em CRIs que tinham carência ou tinham inadimplência, algum tipo de problema ali, uma luzinha amarela pelo menos, 6,67% do patrimônio, ok? Sobre o item 3, eu vou falar mais desse levantamento já. Sobre o item 3, nem lembro o que era o item 3, mas vamos ver aqui, ó, queda no IPCA nos últimos meses. Sobre o item 3, como tenho comentado nos nossos relatórios, principalmente na seção comentário do analista, que é aquele texto lá no começo do relatório, é esperado mesmo que um fundo de papel mais exposto ao IPCA distribua menos dividendos. Lembra que o IPCA caiu ao longo do primeiro semestre inteiro, chegando ali na deflação em junho. A gente tem 2, às vezes até 3 meses de atraso entre o evento inflacionário e a distribuição dos fundos de papéis. Julho, agosto, setembro. Então até setembro em alguns fundos a gente ainda pode ter impacto na distribuição em função do IPCA que começa a recuperar. Recuperar para onde? Para o dividendo que pagava lá atrás? Olha o IPCA da época que você chama de lá atrás. IPCA muito alto, a distribuição vai ser maior. IPCA mais baixo, a distribuição vai ser menor. Vale investir em fundo de papel mesmo com IPCA menor e até com CDI menor, que impacta ali os CRIs mais expostos ao CDI? Vale. Por quê? Primeiro, você tem uma reposição mais imediata da inflação nos fundos de papéis. Lembra que eu falei aqui de 3 meses? No tijolo isso pode levar 12 meses se der tudo certo. Se estiver num período de crise, pode levar até mais tempo. Então a reposição da inflação é mais imediata no papel. Segundo, quando você tem um impacto que em algum setor do tijolo, por exemplo, na lajes corporativa, nos shoppings, esse impacto não necessariamente atinge o papel. Então, dentro de uma carteira de fundo imobiliário, ele também te dá certa proteção através da diversificação. Então, impacto em um segmento, outro seguro. Então, essa diversificação é importante ali dentro da dinâmica de um portfólio. Então, faz sentido, sim, sempre ter fundo de papel na carteira. Então, a gente soma isso tudo, o impacto nesses fundos imobiliários, a exposição dos fundos imobiliários, mais problemáticos, que na minha visão nesse ponto a gestão errou em demorar a sair, isso é a minha opinião, respeito a opiniões contrárias. A exposição em CRIs, que eu acho até ok dentro da proposta de um fundo high yield, entendo que eles fazem a devida diversificação para tentar proteger ali desse risco. Vão acertar alguns, errar em outros. No histórico do IRDM, na equipe que faz a gestão do IRDM, que veio aí de outro fundo imobiliário, eles têm um histórico muito mais de acertos do que erros. Ok? E sobre a queda na distribuição, principalmente a gente vem ali da questão do IPCA, que a gente não tem controle sobre isso, isso vai cair mesmo, vai oscilar, na verdade, ao longo do tempo, tá? Então, se você está com o IRDM hoje, o que fazer? Então, a gente simulou um cenário de estresse. O que é esse cenário de estresse? Como se todos os CRIs que estão com problema e FIIs com problema fossem marcados a zero, ou seja, não valessem nada. Nesse caso, o valor patrimonial ajustado passaria a ser de R$ 79,35. A cotação no mercado secundário está em aproximadamente 80. Lembrando que esse vídeo é do dia 24 de agosto, tem um mês aí aproximadamente, ok? Então, novamente, marcar todo o patrimônio a zero, eu estou considerando que aqueles CRIs não vão valer nada, que aqueles fundos imobiliários não vão valer nada. Eu estou estressando ao extremo o cenário, tá? Isso é um cenário bem pouco provável, pouquíssimo provável, porque não é possível nada daquilo valer, tudo aquilo não valer nada. Então, considerar que nenhum FII ou CRI valeria nem um centavo, que é um exagero extremo. Então, acreditamos que o mercado precificou exageradamente o pior cenário possível, ou seja, as cotações caíram de tal forma que elas estão refletindo como se aquilo não valesse nada, que nunca fosse recuperar, que era valor 100% perdido. Cenário que a gente não espera que aconteça de fato, tá? Sobre a queda no IPCA, que ainda pode impactar a distribuição, vale lembrar que o fundo possui 48 lá acumulado em CRIs, tá? Não é sobre isso que eu quero falar. Por fim, estamos no início do ciclo de queda de juros, tá? Isso é importante. E o efeito marcação ao mercado pode elevar o valor patrimonial de alguns fundos imobiliários e CRIs também. Então pode puxar esse valor para cima. Tá aqui a nossa tabelinha simulada, tá? Onde a gente puxou os dados lá do IRDM, o valor patrimonial por cota, 89,53, quanto que ele tem de patrimônio líquido e quanto que é caixa. A gente separou o caixa aqui. Então a gente separou aqui os CRIs, que tem exposição de 6,67, os fundos imobiliários, que a gente entende que são problemáticos. A exposição em tudo isso dá 11,38, beleza? Tá aqui tem um montante financeiro.
e o quanto que isso equivale aproximadamente de valor por cota. Então, tudo isso aqui, se valesse zero, daria uma redução de R$10 por cota, em cima desse valor patrimonial, que cairia para R$ 79,53, que é muito em linha com o que o mercado precifica hoje, ou seja, o mercado hoje precificando cenário extremo. Tá? Então, preço-alvo, tá? Seria 79,35, como eu acabei de dizer. O que é esse preço-alvo de 79,35? Estou considerando que perdeu tudo, perdeu todos os CRIs, perdeu todos os fundos imobiliários problemáticos lá dentro. Cenário exagerado. Tá? E daria uma queda ali de 1,3%, praticamente irrelevante. Se a gente pegar o preço-alvo menos o caixa, a gente excluir o caixa, pô, ainda tem um caixa lá que vale uma grana, ele seria uma perda de 3,07%, estressando mais ainda o cenário, tá? Perdi todo o caixa aqui. Tá? Opa, deixa eu voltar aqui. E aqui a gente fez a média entre um e o outro, que daria aqui uma variação negativa de 2,05%. Ou seja, na prática, pior cenário que a gente não acredita, tudo pode acontecer, né? Mas a gente não acredita, daria aí 0,90 aproximadamente do preço sobre o valor patrimonial PVP de 0,90, o que daria uma compra ali de 79,35, estaria o preço bem justo. Se eu não me engano, hoje no dia 20, posso estar errado aqui nesse número, eu olhei a cotação do RDM que estava ali por volta de R$81, ou seja, está bem próximo ao que a gente entende de preço no cenário exagerado extremo. Tá? Então, dito isso, entendemos que o mercado está exagerando a precificação, criando uma oportunidade de compra que vem se prolongando por alguns meses, desde que esse preço chegou nesse patamar, mas que pode ir desaparecendo com a volta do IPCA para o cenário positivo. Acabamos de ter aumento do preço do combustível, esse relatório do mês passado. Tá? Nossa recomendação é de compra com parcimônia. Então a gente fez essa orientação para a galera, visto que tivemos um mês de deflação em junho, né, que foi ali 0,08, e novamente pode impactar ainda o próximo rendimento, gerando queda nas cotações. Tá? E se eu tiver errado, eu trouxe alguns pontos aqui para a gente fazer uma reflexão. Eu posso estar errado, tá? Eu vou comentar mais um pouco sobre essas recomendações aqui. Tá? É um questionamento sempre válido, tá? Então eu posso estar errado. Então lembre-se que o objetivo do time de análise não é acertar sempre, que isso é impossível. O objetivo é acertar mais do que errar. Aí eu trouxe alguns comentários aqui para os assinantes, tá? E aí a observação mais importante para os nossos assinantes lá é observar o preço teto na carteira recomendada se o fundo estiver na carteira, ou no FII-Guide caso o fundo não esteja na carteira. O FII-Guide é uma tabela que a gente tem lá, uns 65 fundos imobiliários aproximadamente, que a gente acompanha, e eles têm recomendação de compra, venda ou manutenção, e se for recomendação de compra ou manutenção, ele tem o preço teto para orientar o investidor, beleza? Então, dito isso, vamos trocar uma ideia aqui mais de perto. Mais de perto aqui na tela cheia, que a gente conversa aqui olho no olho, é um pouco melhor. Então a gente tem uma recomendação de compra partindo do princípio que faz sentido para você, eu não te conheço, nem sei quem é você, ter exposição em fundo imobiliário high yield, tá? Faz sentido para você correr determinado risco para tentar ter um retorno maior. Então faz sentido para você? Isso é uma pergunta que você deve responder. Se você estiver investindo em fundos imobiliários mais arriscados, você precisa diluir isso no seu patrimônio, você precisa diluir isso na sua carteira diversificada, porque eu posso errar, qualquer analista pode errar. Tanto é que todo analista profissional não recomenda um fundo, ele recomenda uma carteira diversificada, justamente porque ele pode errar. Então não caia na besteira de o melhor fundo, a melhor opção. Não é assim que investe. A construção de patrimônio e renda tem que estar de mão dada ali com a proteção patrimonial, tá? Porque senão não faz sentido nenhum. Então, se você entende que o IRDM, por essa lógica que eu te mostrei, a gente está estressando o cenário, que é um cenário pouco provável, esse preço de 79, de R$80, R$81, ele estaria no preço exagerado, tá? Então, criaria ali uma oportunidade de compra partindo do princípio que vai acontecer o quê? Partindo do princípio que ele não vai perder todos aqueles CRIs e não vai perder todos aqueles fundos imobiliários. Ele vai conseguir vender, botar um dinheiro no bolso, ele vai conseguir vender aqueles CRIs ou recuperar parte do valor investido ali. Tá? Essa é a lógica para o investimento. De novo, pessoal, importante. O que é importante, hein? Carteira tem que ser diversificada. Eu estou falando do IRDM, que eu nem sei se faz sentido para sua carteira. Se você é assinante, olha se está na nossa ou não. E se você está disposto a correr mais risco, porque ele é um fundo que transita ali do middle para o high yield, então ele é um fundo que vai estar sempre investindo em CRIs mais arriscados, ou seja, ele vai estar te colocando, você investidor, em uma situação de risco para tentar te entregar um retorno maior, que pode acontecer ou não. Como é que a gente monta uma carteira diversificada aqui para os nossos assinantes? A gente expõe os nossos assinantes a um pequeno risco em alguns fundos e a muita segurança na maioria, para que a gente consiga equilibrar essa relação risco-retorno. Eu dei um panorama geral, uma visão geral ali do
do nosso relatório de fundos imobiliários. Se você quiser me ajuda para investir, receber um relatório daquele semanalmente, mais um relatório sobre cada fundo imobiliário, mais um curso de fundamentos dos fundos imobiliários, porque você que está boiando, não entendeu muita coisa ainda, já saia mais esclarecido. Mais um plantão de dúvida mensal comigo para a gente trocar ideia e tirar suas dúvidas ali. Cara, o link está aqui embaixo para minha assinatura de fundos imobiliários. Você vai estar no canal do Telegram também, onde eu vou estar sempre atualizando você, vai receber o relatório, etc. Uma assinatura de R$ 27,90 é um valor irrisório, muita gente perdeu muito mais do que isso fazendo besteira aí no mercado. Esse é o preço de hoje, né, do dia 20 de nove de 2023. Então o link está aqui embaixo, só assinar no plano anual, sai por R$ 27,90. Será um prazer ter você lá comigo. Se você achar que não é para você, que não é esse momento, então eu vou pedir a gentileza de curte esse vídeo, se inscreve no canal. Às vezes para você é só mais um vídeo, mas isso aqui é o nosso trabalho, então você se inscrever, dar uma força para esse canal que está começando, faz muito sentido. Beleza? Então, um grande abraço para você. Espero ter te ajudado, ter esclarecido um pouco, te dado um norte aí para raciocinar e até o próximo vídeo.